Boa noite, boa noite ao pessoal que está aqui presencial, boa noite pessoal que está nos acompanhando aí em casa e você que está nos assistindo aí em outro momento, seja muito bem-vindo também. Queria convidá-los para nós orarmos nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra de uma forma expositiva, na forma de um curso, e que o Senhor possa, Deus, nos dar o entendimento da tua palavra, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor possa nos transformar. Nos abençoa, Pai, nessa nossa aula, nos dá foco, atenção e entregamos esses momentos a Ti. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é a nossa penúltima aula, então semana que vem nosso curso termina, né? E hoje nosso texto é Efésios, capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 9. E na semana que vem nós vamos estudar a parte final, capítulo 6, versículo 10, até o versículo 24. E o nosso tema hoje é Vivendo com Sabedoria, Vivendo em Comunidade. Nós vimos na primeira parte de Efésios, Paulo falando sobre a nossa posição, que nós estamos em Cristo, nós somos predestinados, abençoados com todas as bênçãos espirituais, adotados, santos, irrepreensíveis, etc., salvos pela graça. Fazemos agora parte de um único corpo formado por judeus e gentios. E capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, então, nós temos a parte, entre aspas, mais prática da carta. Capítulo 4, versículo 1: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, capítulos 1, 2 e 3, nós temos a nossa posição em Cristo. Capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai nos ensinar, então, como viver de modo digno da nossa vocação, como viver à altura do nosso chamado em Cristo. E aí, na semana passada, nós estudamos, aliás, nas últimas 2 semanas, nós estudamos capítulo 4 e 5, particularmente semana passada, nós vimos aquela dinâmica que Paulo usa a metáfora de trocar de roupa, né? Aquela dinâmica do capítulo 4, versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós vimos os vários exemplos que Paulo deu aqui, entre os versículos 25 até o capítulo 5, versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 14 do capítulo 5. E hoje nós vamos entrar na continuação desse tema de Paulo, vivendo com sabedoria e vivendo em comunidade. Então, a primeira parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre vivendo com sabedoria. E o nosso texto, então, é Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao verso 21. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar aí na sua tradução. Efésios 5, 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor,
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, Paulo começa essa sessão dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não vivam como insensatos. Como que os insensatos vivem? Nós vimos no capítulo 2, versículos de 1 a 3, quando Paulo fala que antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, e satisfazíamos as vontades da nossa carne. Então, nós éramos escravos do pecado, do mundo no sentido desse sistema anti-Deus, que é a nossa sociedade. Nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, da carne e do diabo. E nós vimos na semana passada, capítulo 4, de 17 a 19, como as pessoas vivem. Elas vivem na inutilidade dos seus pensamentos, elas estão obscurecidas no entendimento, separadas da vida de Deus e perderam totalmente a sensibilidade, capítulo 4, versículo 19, e assim por diante. Então, é dessa maneira que vivem os insensatos. Mas Paulo diz aqui: não vivam como eles, mas sim como sábios. E como que o cristão vive como sábio? Versículo 16 ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Literalmente, o verbo que Paulo usa aqui para aproveitando ao máximo é o verbo comprar, comprando as oportunidades. E o sentido que ele quer dar aqui é usando o seu tempo para fazer a vontade de Deus. Aproveitando o seu tempo agora, não mais para viver como insensatos, mas para viver fazendo a vontade de Deus. E não vivendo como o mundo, porque no mundo os dias são maus. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Quando Paulo fala aqui no versículo 16 que os dias são maus, ele não está sugerindo aqui que existem alguns dias que são bons e que existem alguns dias que são maus. Mas em todas as épocas, todas as eras, os dias são maus. Nessa presente era que nós vivemos, né, os judeus costumavam dividir a história em duas eras, na era presente e na era por vir. O Novo Testamento também faz isso. A era presente, ela se caracteriza pelo domínio do mal, e a era por vir pelo domínio de Deus, pelo domínio de Cristo. Então, os dias são maus, no primeiro século era assim, no século 21 é assim também. Porque os dias são maus, nós devemos então aproveitar cada oportunidade, usar o nosso tempo, não desperdiçar o nosso tempo vivendo como insensatos, mas usarmos nosso tempo para fazermos a vontade de Deus. E ele diz então: procurem compreender qual a vontade do Senhor. É muito interessante Paulo usar essa expressão, procurem compreender qual a vontade do Senhor. Ele já deu para nós aqui uma série de mandamentos, por exemplo, capítulo 4, versículos 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Versículo 28, que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. E assim por diante. A palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós com muita clareza em muitas áreas. Então, por exemplo, mentir é sempre pecado. Ficar dominado pela ira, ter uma explosão de ira, é sempre pecado. Furtar é sempre pecado. Então, existem coisas na palavra de Deus que são muito claras. Nós não precisamos fazer grandes manobras
grandes interpretações para compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas existem áreas na nossa vida que elas não são aquilo que a gente poderia chamar de preto no branco, que não são áreas claras. São áreas que a gente poderia chamar de áreas cinzas, onde as coisas não são tão evidentes, onde as coisas não são, as respostas não são tão claras assim. Então, Paulo não nos dá todas as respostas, mas ele quer nos ensinar, ou quer ensinar os efésios a desenvolver o discernimento nas áreas cinzas em que a Bíblia não é clara. Então, aqui nós chegamos num ponto que caracteriza a pessoa que é espiritualmente madura, que ela se torna não apenas capaz de ler a palavra de Deus e entender aquilo que a Bíblia ensina claramente, que é o certo, que é o errado, mas a pessoa madura é aquela capaz de discernir naqueles aspectos, naqueles temas, naquelas áreas em que as coisas não são evidentes, ela é capaz de discernir qual é a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, traz aquele famoso texto. Vamos ler aqui esses dois versículos de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, o cristão ele é livre. Ele é livre para fazer aquilo que não é contrário à vontade de Deus. E nessas áreas cinzas, o cristão, de uma certa forma, ele é livre. Mas aí vem a questão do discernimento e a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Ok, eu sou livre para fazer tal coisa. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos aqui. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu não deixarei que nada me domine. Quando alguma coisa começa a me dominar, mesmo que essa coisa não seja necessariamente pecado, eu preciso acender uma luz de alerta, porque talvez essa coisa seja pecado para mim. Capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A palavra edificar significa fortalecer. Existem coisas que me são permitidas, mas que não vão me fortalecer na minha fé. Vamos olhar aqui daqui a pouco alguns exemplos. Tem uma frase da Susanna Wesley, em uma carta que ela escreveu para o seu filho, John Wesley. Susanna Wesley foi uma grande mulher de Deus, mãe de vários filhos, entre eles Charles Wesley, que foi um grande compositor de hinos, e John Wesley, que foi um grande evangelista inglês. E numa carta que ela escreveu em 1725, ela diz o seguinte para o seu filho: tudo o que enfraquece tua razão, prejudica a ternura da tua consciência, obscurece teu sentimento de Deus, elimina a tua inclinação pelas coisas espirituais. Tudo que aumenta o domínio do corpo sobre a mente, isso é pecado para ti, por mais inocente que possa parecer. Ou seja, essa era uma mulher que tinha discernimento espiritual. E ela então tem esse grande insight que ela compartilha com seu filho. Então, por exemplo, é pecado assistir filmes e séries? Nós que vivemos na era do streaming,
É pecado assistir filmes e séries? Depende. É pecado ouvir música não cristã? Depende. Para algumas pessoas será pecado. Para outras pessoas não será pecado. E a pergunta que nós temos que fazer quando a gente vai assistir uma série, quando a gente vai assistir um filme, quando a gente vai ouvir uma música, é: qual o efeito dessas coisas sobre o meu coração? Porque pode ser que um filme desencadeie um gatilho numa determinada pessoa que vai fazer com que ela, enfim, tenha pensamentos que não deveria ter, tenha reações que não deveria ter, tenha sentimentos que vão fazer mal para ela. E esse mesmo filme, para uma outra pessoa, será uma coisa tranquila que não vai afetar ela em nada. Então, nós temos que fazer essa pergunta: qual o efeito dessas coisas sobre o nosso coração? E isso é discernimento espiritual. Então, quando Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 17: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está falando, então, que nós devemos desenvolver discernimento espiritual. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, o cristão maduro, a pessoa espiritualmente adulta, ela desenvolve esse discernimento. E é isso que Paulo quer, então, que os efésios aprendam, desenvolvam. E ele continua, então, nos versículos 18 a 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, Paulo, continuando a sua a sua instrução aqui, como ser uma pessoa sábia, como viver com sabedoria, ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. E evidentemente que Paulo aqui não está proibindo a gente de beber vinho, mas o que ele proíbe aqui é a embriaguez, é usar o vinho para ficar embriagado. Em vez de buscar a falsa alegria da embriaguez, busquem a verdadeira alegria que vem do Espírito. Então, isso é uma outra característica da pessoa sábia, porque nós podemos usar inúmeras coisas para ficarmos, entre aspas, embriagados. Pode ser álcool, podem ser outras coisas, né? Qualquer coisa que nos anestesie, qualquer coisa que gere em nós uma euforia, e uma euforia que me afaste de Deus, isso se torna como se fosse essa embriaguez que Paulo menciona aqui. Aliás, existe uma diferença entre a euforia e a verdadeira alegria que vem do Espírito. A euforia, ela pode ser produzida por uma droga, ela pode ser produzida por pela imoralidade, a euforia pode ser produzida por, enfim, inúmeras coisas que você pode fazer e que são contrárias à vontade de Deus, e você vai ficar eufórico, ou você vai ficar anestesiado. E Paulo está dizendo aqui, ao invés de você buscar essa falsa alegria,
Ao invés de você buscar essa euforia que hoje, ou nesse momento, você vai ter uma sensação de felicidade, mas que depois que passar o efeito dessa droga que você está usando, seja ela álcool, seja ela pornografia, seja ela o que for, depois que passar essa euforia, o efeito dessa droga, entre aspas, você vai experimentar uma profunda tristeza. E a verdadeira alegria que vem do Espírito, essa permanece. Então, como que o cristão vive com sabedoria? Não se embriaguem com vinho ou com qualquer outra coisa que gere essa euforia, que é uma falsa alegria, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o verbo que Paulo usa, algumas traduções mais antigas, elas dizem encham-se do Espírito. E a NVI traduziu na voz passiva, porque no texto grego ela está na voz passiva. Então não é encham-se do Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então não somos nós que nos enchemos do Espírito. Nós não temos esse poder de nos enchermos do Espírito, mas é o Espírito que nos enche. E qual que é o nosso papel nesse processo? É permitir que o Espírito nos encha. E como que nós fazemos isso? Paulo cita aqui duas formas de nós nos deixarmos encher pelo Espírito. A primeira delas é por meio de uma vida de louvor e gratidão. Versículos 19 e 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de louvor e gratidão. E no versículo 21 ele diz algo que até, de uma certa forma, nos surpreende. Que nós nos deixamos encher de Espírito quando nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. Então, uma vida de louvor e gratidão. Quando nós experimentamos esse louvor e essa gratidão, quando, por exemplo, nós adoramos a Deus juntos, quando no grupo Célula nós louvamos a Deus com cânticos ou lendo textos bíblicos, quando nós estamos aqui na celebração domingo e juntos com a equipe de louvor nós adoramos a Deus. Nós experimentamos esse louvor e gratidão nos nossos momentos de adoração pessoal. Então, na nossa casa ou onde quer que estejamos, nós podemos e devemos cultivar momentos particulares de adoração a Deus. E Paulo fala aqui de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Paulo está falando de música. Eu não sei se vocês gostam de música, se vocês ouvem música. Eu particularmente gosto muito de música. E a música ela é um instrumento poderoso que nos ajuda a sermos cheios do Espírito. Porque a música, quem ouve música cristã e curte música cristã, sabe do que eu estou falando, ela nos remete a Deus. Ela remete a nossa mente e o nosso coração a Deus. Ela toca a nossa alma de um jeito especial. Então, crie o hábito de ouvir músicas cristãs ou de ler textos bíblicos que toquem o seu coração de modo especial. Eu tenho uma playlist que eu tenho no celular e volta e meia, quando eu posso, eu estou escutando aquelas músicas e são músicas que eu ouço assim desde quando eu me converti e
que trazem também uma certa memória afetiva, e músicas cristãs que, quando eu ouço, elas enlevam meu coração para Deus. E às vezes eu nem estou muito, nem muito assim no clima, né? Nem estou assim muito. Não foi depois do momento devocional. Às vezes eu estou fazendo algo como lavando a louça, fazendo alguma coisa mecânica em casa e eu coloco aquela playlist para tocar. E de repente, aquele momento que eu estou ali na pia lavando a louça, ele se transforma num momento de adoração a Deus e num momento de edificação. E eu estou lá lavando a louça e fico cheio do Espírito, porque a música ela tem esse poder. Então, se você tem esse hábito, exercite esse hábito, né? E se você não tem, desenvolva esse hábito. Às vezes você está indo para o trabalho, ou dirigindo, ou dentro do ônibus, ou você às vezes está limpando a casa, está lavando uma louça, fazendo alguma coisa, coloca monte uma playlist de músicas que mexem com você, que tocam o seu coração. E use isso como uma maneira de você ser cheio do Espírito. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Essa podemos dizer que é um princípio espiritual. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se nós adorarmos a Deus, nós nos tornaremos mais semelhantes a Cristo. E se nós adorarmos aos ídolos, nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com os ídolos. Uma pessoa que ama Cristo, que adora Cristo, se torna parecido com Cristo. Uma pessoa que ama os ídolos do sexo, dinheiro e poder, ou imoralidade, a ganância e o poder ou a opressão, se tornará cada vez mais alguém parecido com o seu ídolo. E outra coisa que a adoração faz, o pecado e a tentação perdem força quando o nosso coração está cheio de gratidão e louvor. Muitas vezes a gente vai passar por períodos de provação na nossa vida, de tentação, aliás, na nossa vida, e a tentação de ficar amargurado, a tentação de ser ganancioso, tentações sexuais, tentações em qualquer área. Estamos passando por esses períodos difíceis, e quando nós adoramos a Deus, e sentimos no nosso coração o amor de Deus, e somos dominados por essa gratidão e esse louvor, a adoração faz com que o pecado e a tentação percam força. Basicamente, a vitória contra o pecado, ela é a partir da adoração. Quando nós adoramos a Deus, o pecado e a tentação perdem força. E Paulo está nos ensinando aqui: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Como eu posso me tornar uma pessoa sábia? Procurando conhecer a vontade de Deus, não me embriagando com vinho, não me embriagando com coisas que produzem uma euforia, mas que essa euforia me leva à libertinagem, é uma falsa alegria. Eu me torno sábio deixando-me encher pelo Espírito. Eu me torno sábio na medida em que eu exercito a adoração a Deus. Então, adorar a Deus é uma maneira de nos tornarmos sábios. E Paulo diz ali no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui Paulo, ele de uma certa maneira nos surpreende, porque ele diz que uma das formas de nós sermos cheios do Espírito é nós sendo submissos uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros
poderia ser traduzido como sejam submissos uns aos outros. Por exemplo, o que ele pede no versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Nós já vamos falar sobre esse versículo, mas o mesmo verbo que ele usa no versículo 22 é o verbo que ele usa no versículo 21. Aliás, no versículo 22, se você olhar o texto original, não tem verbo. Seria como se fosse assim, lendo versículos 21 e 22. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e mulheres, cada uma a seu marido. Quer dizer, os tradutores colocaram um sujeite-se aqui no versículo 22, eles supriram aqui o verbo no versículo 22 para que ficasse mais claro. Mas a ordem que Paulo está dando no versículo 21 é a mesma ordem que ele está dando para as mulheres no versículo 22. Só que no versículo 21, ele está dizendo: sejam submissos uns aos outros, e assim vocês serão cheios do Espírito. E o que que Paulo quer dizer com isso? Sujeitar-se significa, olhando o contexto, respeitar e servir o outro como Cristo fez. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Vocês sabem que Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as chamadas cartas da prisão. Essas 4 cartas foram escritas no período que Paulo estava preso em Roma. Então, Filipenses também é uma carta irmã de Efésios nesse sentido. E veja o que Paulo diz, então, Filipenses 2, 3 a 8. Eu creio que em Filipenses 2, 3 a 8, Paulo está explicando o que significa sujeitar-se uns aos outros. Acompanhe aí na sua Bíblia. Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo diz: não façam nada para que vocês sejam engrandecidos. Muito pelo contrário, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E é eu olhar para o meu irmão, é eu olhar para o interesse do meu irmão. E quando eu faço isso, eu estou me sujeitando ao outro. Eu estou colocando o outro em primeiro lugar. Eu estou me submetendo ao outro. E ele dá o exemplo de Cristo, versículos de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ele deixou a sua glória no céu, assumiu a forma humana e viveu entre nós, servindo e anunciando o reino de Deus. Isso é sujeitar-se uns aos outros. Voltando aqui para Efésios, então, capítulo 5, versículo 21. E agora, tendo isso em mente, fica mais fácil a gente falar sobre as mulheres. Aquele texto polêmico e muito mal compreendido, né?
Efésios capítulo 5, versículos 22. Mulheres, sujeitem, pois o marido é o cabeça da mulher e é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, se nós entendermos bem o que significa submissão, submissão não significa ser capacho, ser escrava. Paulo não está falando aqui de anular a mulher. Aliás, em nenhum texto bíblico e você vai encontrar qualquer referência, qualquer orientação para que você trate qualquer ser humano como se fosse uma coisa, como se fosse um capacho. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia em relação a nenhuma pessoa. O sujeitar-se aqui significa a mesma coisa que o sujeitar-se do versículo 21. E eu já dei essa explicação agora há pouco. O versículo 22, ele não possui verbo, mas ele toma emprestado o verbo do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros e vocês, mulheres, aos seus maridos. Então, o que Paulo está pedindo das mulheres é algo que ele pediu de todos nós em relação a todos nós. Então, a leitura que faz do versículo 22, a leitura do versículo 22, que faz da mulher um capacho do marido, é uma leitura errada. A mulher deve sujeitar-se não como uma empregada do seu marido, não como uma escrava do seu marido, mas como alguém que imita a Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: mulheres, considerem os seus maridos e procure os interesses dos seus maridos. E é interessante que o versículo 33, a conclusão desse capítulo, ele explica, ele interpreta a submissão da mulher como respeito. Efésios 5:33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Submissão, em outras palavras, é respeito. E Paulo se dirige agora aos maridos, versículos 25 a 30. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, nós podemos dizer que tanto o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, como o versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esses dois versículos também estão dizendo que os maridos devem se sujeitar às suas esposas. Paulo pede dos maridos a mesma coisa que ele pede das esposas, só que ele usa uma linguagem diferente, ele usa palavras diferentes. Como que o marido vai fazer isso? Imitando o amor de Cristo. O marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, jamais a tratará como capacho. Vou repetir: o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, jamais a tratará como capacho. Pelo contrário, e aí vem a submissão do homem à sua esposa, ele colocará os interesses e o conforto dela em primeiro lugar, antes mesmo dos seus.
como Cristo fez. O marido deve tratar a sua esposa com o mesmo amor que ele tem por si mesmo. Então, quando eu digo que o marido se submete à esposa, é no sentido de que o que é o melhor para minha esposa? Ah, o melhor para minha esposa é isso, isso e isso. Então eu vou buscar o que é melhor para minha esposa. Eu me submeto ao que é melhor para minha esposa. Esse é o padrão de Cristo para os maridos. E é interessante no versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então ele faz essas duas, ele coloca esses dois conceitos, como Cristo amou a igreja, e se esse for um conceito elevado demais para você, ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Ninguém normal, né? Ninguém saudável maltrata o seu próprio corpo. Ninguém saudável, emocionalmente saudável, mentalmente saudável, vai fazer algo para prejudicar a si mesmo, para sentir dor, para se ferir, para se machucar. Então, é esse o padrão que você deve ter em relação à sua esposa. E o padrão mais elevado, por isso que eu acho que aquilo que Paulo pede dos homens aqui é muito mais difícil do que o que ele pede para as mulheres. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Versículos 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu acho muito interessante porque nesses versículos, Paulo ele fala do relacionamento marido e mulher, mas no meio do relacionamento marido e mulher, ele fala de Cristo e da igreja. Chega a ser quase engraçado a maneira como ele faz isso. Depois, ali nos versículos 30 a 33, ele vai fazer isso de novo. Então, ele está falando do relacionamento marido e mulher e, de repente, ele fala de Cristo e da igreja. Versículos 26 e 27 são um parênteses que descrevem a salvação. O lavar da água é provavelmente uma referência ao batismo, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, provavelmente uma referência ao Evangelho. E versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por causa do Evangelho, por causa da fé no Evangelho, nós vimos isso no capítulo 2. Nós temos os nossos pecados perdoados. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E o que Paulo está dizendo aqui é que no dia do julgamento nós seremos declarados irrepreensíveis por causa do sacrifício de Cristo por nós. Então ele está nos lembrando dessa verdade gloriosa. Ele fala aqui sobre ser irrepreensível. A gente pode fazer um paralelo aqui com a doutrina da justificação, né? Quando Paulo diz em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. E no dia do juízo, no dia do julgamento, por causa de Cristo, por causa do perdão dos pecados que foi conquistado por Cristo para nós, no dia do julgamento, nós seremos declarados justos. Nós não precisamos temer o dia do julgamento. Nossa salvação ela está garantida. Cristo, ele garante a nossa salvação. E nós seremos considerados, então, inculpáveis, santa e inculpável,
versículo 27. Por causa do que Cristo fez por nós. E como eu disse para vocês, Paulo ele vai misturando aqui a marido e mulher, Cristo e a igreja, e ele faz aqui nos versículos 29 a 32, ele faz uma nova referência a Cristo e a igreja. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí Paulo, ele cita Gênesis 2:24, ali no versículo 31, e ele combina então aqui a metáfora da igreja como corpo de Cristo com a metáfora da igreja como esposa noiva de Cristo. Ele junta essas metáforas, como aliás é bem típico de Paulo. Paulo, ele gosta de misturar as metáforas, e às vezes a gente tem que ler um texto dele duas, três vezes, porque fica uma confusão, uma santa confusão, mas uma confusão, porque ele vai misturando as metáforas. E ele fala aqui então desse mistério profundo. O mistério profundo é a união entre Cristo e a igreja. Nós não conseguimos explicar isso humanamente, mas nós estamos unidos a Cristo, como se nós fôssemos uma só carne com Ele. E é por isso que Paulo pode dizer lá em Romanos capítulo 8, 31 a 39, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque nós estamos unidos com Cristo, nós somos uma só carne com Ele. Como marido e esposa, assim é com Cristo e com a igreja. Então, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A conclusão dessa passagem, ela nos mostra como interpretá-la corretamente. Como que eu entendo, então, a submissão da mulher e como que eu entendo, então, o amor do marido? É muito interessante que, olhando os casais assim de modo geral, a tendência da esposa com o passar do tempo é de desprezar o seu marido. Então, quando a esposa casa, o marido é aquele príncipe encantado. Aí, com o passar do tempo, ele vai ficando mais ranzinza, alguns vão criando uma barriguinha, outros vão ficando com menos cabelo, né? E muitas das esposas, por causa da familiaridade do dia a dia, elas tendem a desprezar o seu marido. E a tendência do marido, com o tempo, é de se tornar egoísta. Quando ele casa com a esposa, ele abre a porta do carro e aí, quando ela vai descer, tem uma poça d'água. Ele tira a sua jaqueta e ele coloca assim em cima da poça d'água para que a sua esposa não molhe os seus pés. E depois de alguns anos de casado, né, tá chovendo, ele não abre a porta do carro e ele ainda xinga a mulher, né? Por que que não saiu do carro ainda? Ah, mas tá chovendo, não sei o que tal. A tendência do marido com o tempo é de se tornar egoísta. A tendência da esposa com o tempo é de desprezar o seu marido. O desafio da esposa, ou a sua submissão, é respeitar o seu marido. Mesmo que ele não seja mais aquele príncipe encantado. Mesmo que você já esteja familiarizada com todos os defeitos dele. A sua tarefa é respeitar o seu marido, honrá-lo. E marido, mesmo que a sua esposa não seja mais aquela princesa encantada, o seu desafio como marido é amar a sua esposa. E eu acho que Paulo, a palavra de Deus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai aqui na essência da coisa.
Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então agora eu quero convidar você a se juntar aí com o seu grupinho e pode ser um grupo de uma dupla, um trio, um quarteto, mas de preferência não fique sozinho agora. É importante que a gente tenha essa interação, que a gente converse um pouquinho sobre o que foi falado. Então, forme aí o seu grupinho. Pessoal que está em casa, se você estiver em grupo também, com mais alguém estudando aqui Efésios, faça esse exercício em casa. Se você estiver sozinho, escreva as suas respostas da maneira mais completa possível. E eu tenho 3 perguntas para a gente conversar agora, nesses próximos minutos. Como podemos nos encher do Espírito? Como você entendia a submissão da mulher ao marido? Como você entende essa submissão agora? E de que maneira o mandamento de Paulo aos maridos é mais desafiador do que o que ele diz às mulheres? Eu acho que Paulo, ele pegou pesado com os homens aqui, né? Pegou pesado com as mulheres também, mas pegou mais com os homens. De que maneira o mandamento de Paulo aos maridos é mais desafiador do que o que ele diz às mulheres? 10 minutinhos para a gente interagir e depois nós retomamos a nossa aula. Muito bem, pessoal. Podíamos ficar a noite toda falando de maridos e esposas, né? É sempre um assunto que dá pano para manga. Infelizmente, nosso tempo é limitado e a gente precisa continuar, então. Então vamos lá para Efésios capítulo 6 agora, versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, Paulo está se dirigindo aqui aos filhos crentes que estão presentes na reunião da igreja. Efésios, como todas todos os documentos do Novo Testamento, né, não só as cartas, mas os evangelhos, Apocalipse. Efésios foi uma carta escrita para ser lida para a igreja. E evidentemente que Paulo então está se dirigindo aqui a esses filhos crentes presentes na reunião da igreja. Quando ele diz obedecer aos pais no Senhor, ele quer dizer que, por serem cristãos, é dever deles se submeterem à autoridade de seus pais. E o verbo que Paulo usa aqui significa obedecer, e ele é mais forte do que o sujeitar-se que ele usou ali nos versículos 21 e 24. Então, aqui ele está falando de obediência mesmo. Filhos, vocês devem obedecer a seus pais. E Paulo também diz: pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é aquilo que se espera dos filhos. E essa era a norma, não apenas entre os judeus, mas também entre os romanos. E isso é uma coisa que eu não tinha conhecimento, assim, eu achava que era uma coisa mais dos judeus, mas os comentaristas de Efésios dizem que dentro da cultura romana havia essa expectativa de que os filhos também obedecessem seus pais. E Paulo cita aqui: honra teu pai e tua mãe. Citação de Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. Este é o primeiro mandamento com promessa.
Existe um debate ali, né? Porque em Êxodo capítulo 20, no segundo mandamento, também tem ali uma promessa, e aí fica aquela discussão, mas como é que é o primeiro mandamento com promessa, se no segundo mandamento também tinha uma promessa, e tem várias explicações para isso. O que que Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa? E das possíveis, eu não vou entrar nesses detalhes, a resposta, o argumento que eu achei mais plausível é que quando Paulo fala de primeiro, né, e a palavra que ele usa no grego é proter, tem o sentido do mais importante. Então ele não está preocupado aqui com a ordem numérica, se é o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro com promessa, mas ele está preocupado com a ordem de importância, que de todos os mandamentos, esse é o mais importante, esse é o primeiro. Filhos, obedeçam a seus pais, honra teu pai e tua mãe. E evidentemente que a obediência aos pais não é uma obediência sem critérios. Paulo não está aqui falando de uma obediência, por exemplo, a pais que ordenam fazer coisas que sejam contrárias à vontade de Deus. Então, Deus permanece como a autoridade absoluta sobre toda autoridade. Então, não apenas no caso dos pais, mas no caso de qualquer autoridade instituída por Deus, o princípio bíblico é o da obediência à autoridade instituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. A menos que essa autoridade ordene algo reprovado por ele. Então, aí nós podemos dizer, como Pedro e João dizem aqui em Atos capítulo 5, versículo 29. Eu vou ler aqui, Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E Pedro estava dizendo isso porque eles haviam sido proibidos de falar de Jesus. E nós temos outros exemplos de desobediência civil na Bíblia, né? Nós temos as parteiras do Egito que se recusaram a obedecer o faraó quando o faraó mandou matar os meninos. Nós temos Daniel quando o rei fez aquele decreto de que não se poderia orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei. Daniel continua fazendo as suas orações. Nós temos o exemplo dos apóstolos que desobedeceram às autoridades romanas, judaicas e romanas também, e continuaram pregando o evangelho. Então, esse é o princípio, obediência à autoridade instituída por Deus, a menos que essa autoridade ordene algo que seja reprovado por ele. Então, esse é o mandamento de Paulo aos filhos. Filhos, honrem seus pais, obedeçam seus pais. Essa é a vontade de Deus. E Paulo se dirige agora aos pais, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a palavra que Paulo usa para pais aqui é pateres, que é a palavra para pai homem, não pais, pai e mãe, mas pais, os homens. Não irritem seus filhos. A sociedade romana era uma sociedade patriarcal. E nessa sociedade, o pai, ele tinha uma autoridade absoluta. Então, na cultura greco-romana, o pai tinha o poder de mandar prender o seu filho, castigá-lo, envergonhá-lo, vendê-lo à escravidão ou mandar matá-lo. O pai possuía mais poder sobre seu filho do que um senhor sobre os seus escravos. Então você imagina o,
o contexto no qual essas palavras foram escritas. E o que Paulo ensina aqui, então, é que não apenas os filhos deveriam obedecer aos pais, mas os pais deveriam amar seus filhos. Paulo ordena os pais a não serem abusivos em sua autoridade, ao ponto de provocarem a ira em seus filhos. Então, vocês imaginam uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que os pais costumavam ser, muitas vezes, violentos com seus filhos, abusivos com seus filhos. Isso gerava, evidentemente, uma amargura, gerava um rancor. E talvez até, infelizmente, alguns de nós aqui vieram de famílias assim, com um pai violento, com um pai extremamente autoritário, que provocavam a irritação, a ira, a revolta dos seus filhos. E Paulo está dizendo: olha, vocês, pais que são cristãos, vocês não devem agir assim com seus filhos. Vocês não devem seguir o modelo da cultura, mas vocês devem amar os seus filhos e devem criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, os pais deveriam corrigir seus filhos e instruí-los na palavra de Deus de forma firme e amorosa, mas sem os excessos da cultura patriarcal. Então, note que bonito o que Paulo ensina aqui, o que a palavra de Deus ensina. Filhos, honrem seus pais. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não tratem os seus filhos como a cultura trata. Não sejam violentos com eles, não sejam abusivos com eles. Mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós temos aqui uma, podemos dizer assim, uma contracultura cristã. A cultura diz uma coisa, a cultura diz que o homem deve ser machista, a cultura diz que o homem deve ser violento, ou a cultura diz, seja lá o que for, e nós, que os filhos devem ser rebeldes, que os filhos devem ser desobedientes, que você não deve se preocupar com o efeito das suas decisões. A vida é sua, viva como você quiser. Não importa que isso magoe seus pais. Paulo está dizendo, falando aqui de uma contracultura. Os filhos devem honrar os pais devem tratar os seus filhos com amor e corrigi-los sim, mas uma correção amorosa e de acordo, ensinando de acordo com a palavra de Deus. E nessa sequência, Paulo fala de senhores e escravos. Numa casa romana, você tinha várias pessoas morando naquela casa. Inclusive, às vezes, filhos casados que moravam na mesma casa e os escravos que moravam na mesma casa. E todos os que moravam ali eram considerados membros daquela família. Os escravos, inclusive, eram considerados parte da família. Efésios 6, de 5 a 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês, que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo se dirige então aos senhores, não apenas aos escravos, o que seria o mais considerado normal naquela cultura,
E é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão da escravidão, né? Hoje em dia, muita gente critica o apóstolo Paulo, critica a Bíblia. Inclusive, recentemente, um líder evangélico foi crítico de Paulo, porque quando Filemão o procurou, Paulo mandou Filemão de volta para Onésimo, né? Quando Onésimo procurou Paulo, Paulo manda Onésimo, que era o escravo fugitivo, de volta para o seu senhor, Filemão. E um determinado líder evangélico fez uma pregação criticando Paulo, dizendo que Paulo estava errado, que Paulo não poderia ter feito aquilo. Mas, na realidade, essa é uma interpretação errada. Esse líder evangélico, ele demonstrou que ele compreendeu muito mal o que Paulo quis dizer. Então, falando um pouquinho sobre a escravidão greco-romana. A ausência de qualquer revolta ou movimento abolicionista no primeiro século sugere que a escravidão romana não foi tão cruel quanto a escravidão africana. A escravidão que nós tivemos aqui no Brasil foi a chamada escravidão africana. Nós estamos falando da escravidão romana. Sabe-se que muitos escravos no primeiro século em Roma, no Império Romano, tornavam-se ricos. Outros eram bem tratados por seus senhores e outros exerciam funções de grande importância, como administradores, filósofos, professores e médicos. Sim, os escravos chegavam, né, alguns escravos eram administradores, chegaram a ser filósofos, professores, médicos. Nenhum governo antigo, mesmo governos judaicos, procurou abolir a escravidão. Ninguém que houvesse sido escravo, que tornou-se mais tarde escritor, criticou a instituição da escravidão, e as revoltas de escravos não visavam abolir a instituição da escravidão, mas protestar contra abusos, diz esse historiador. Ele diz também que no primeiro século, a manumissão é um termo que se usa para a libertação de um escravo. No primeiro século, a manumissão era tão comum e ocorria com tal frequência que o imperador Augusto criou leis para restringi-la. Muitos escravos conseguiam economizar o suficiente para comprar sua liberdade e algumas igrejas reuniam dinheiro para libertar membros que eram escravos. Então, com isso, claro que nós não queremos aqui amenizar ou justificar a escravidão greco-romana, mas ponderar por que os primeiros cristãos não foram, ou não foram pelo menos explicitamente, tão críticos em relação a ela. Então, a gente vê a questão da escravidão sendo tratada como uma realidade e uma realidade que não era tão terrível como foi a nossa escravidão africana. E talvez por isso nós não encontramos, né, uma, uma rejeição explícita dos autores do Novo Testamento. Uma outra coisa bem curiosa é que os escravos libertos, com frequência, continuavam servindo seus antigos senhores. Eles se tornavam o liberto de um protetor. Ah, quem que é o fulano de tal? Ah, fulano de tal é o liberto do ciclano. Eles se orgulhavam de seus antigos senhores a ponto de se identificarem com eles, até mesmo em seus túmulos, onde mandavam gravar os seus nomes seguidos por liberto de e o nome do seu antigo senhor. Então, ao mesmo tempo que a escravidão romana ela era algo reprovável, porque afinal de contas o escravo ele era considerado como um objeto do seu senhor.
né? Repetindo mais uma vez, a escravidão romana, ela não foi tão cruel, ela não foi tão desumana quanto a escravidão africana. E é muito curioso que os autores do Novo Testamento, eles não reprovam explicitamente, claramente, a escravidão, e eles nos dão critérios como esses que Paulo coloca aqui, mas o cristianismo lançou as bases que levaram mais tarde à abolição da escravidão no mundo todo. E é muito curioso que os abolicionistas ingleses, eles eram cristãos. William Wilberforce foi o grande líder abolicionista inglês, era um homem profundamente cristão e ele foi apoiado por um grupo de cristãos que tinha uma grande influência no parlamento inglês. É uma história muito bonita. Tem até um filme que eu não estou conseguindo me lembrar o nome agora, mas se eu lembrar, eu menciono para vocês. Tem até um filme que conta essa história de como os cristãos ingleses, por meio do parlamento e na liderança, através da liderança de William Wilberforce, lideraram o movimento pela abolição da escravidão na Inglaterra, e a partir da Inglaterra, então, outros países promoveram a abolição da escravatura. Então, nós podemos dizer que foi o cristianismo que lançou as bases para que mais tarde a escravidão fosse, deixasse de ser algo aceitável na sociedade. Infelizmente, vocês sabem disso, que existe escravidão até hoje, né? Inclusive no Brasil, existem pessoas que vivem em condições análogas à escravidão, mas isso aí já é um outro problema, uma outra coisa que, evidentemente, nós temos que combater. Mas, enfim, a pergunta que a gente faz, aliás, antes de eu fazer essa pergunta, só fazer mais alguns comentários aqui. A ordem de Paulo sugere um contexto em que os escravos eram relativamente bem tratados por seus senhores. A sua ordem é para que eles sirvam seus senhores de boa vontade, como a Cristo. Então, Paulo nos dá a entender que, pelo menos em Éfeso, a situação dos escravos parecia uma situação mais tranquila. E outra coisa que chama a nossa atenção é que Paulo iguala senhores e escravos aqui. Ele diz que os senhores devem tratar os seus escravos da mesma forma, versículo 9, pois Cristo é o Senhor deles também. Os senhores também terão que prestar contas a Cristo, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, assim como Paulo se dirige aos pais e dizem: pais, não irritem seus filhos, ele se dirige aos senhores dos escravos. E ele diz: olha, senhores, tratem os seus escravos bem, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Então, Paulo está sendo contracultural no sentido de que ele se dirige a essas autoridades e ele diz a essas autoridades: vocês não podem tratar de maneira injusta, de maneira violenta e de maneira degradante essas pessoas. Vocês também têm um Senhor no céu, vocês também prestarão contas. Uma pergunta: é possível nós aplicarmos esse texto aos patrões e aos empregados hoje? Evidentemente que o texto fala de senhores escravos, e é uma situação muito diferente do que as situações, as relações de trabalho hoje, apesar de que algumas pessoas vão dizer que não, né?
Mas apesar das diferenças entre escravidão e o trabalho atual, é possível se considerarmos que patrões podem intimidar funcionários e funcionários podem trabalhar com má vontade. Então, o que eu quero propor para nós aqui é que a gente possa extrair alguns princípios desse texto e dizer, fazer algumas aplicações, né? A interpretação é que Paulo está falando de escravos e senhores, mas nós podemos fazer aplicações para essa relação patrão e empregado. O patrão cristão e o empregado cristão prestarão contas a Cristo. Aqueles que têm poder sobre empregados não devem maltratá-los, nem serem injustos. E o empregado deve trabalhar com boa vontade, como para Cristo. E tem uma passagem paralela aqui em Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, 22 a 24. Olha a passagem paralela. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, isso aqui serve para um empregado cristão. Quando você chega na sua empresa, quando você chega no seu ambiente de trabalho, lembre-se disso. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Isso, é, isso casa com aquela ideia de que na vida cristã tudo é espiritual. Não existe secular e sagrado, não existe ambiente religioso e ambiente secular, né? Quando o advogado está lá no fórum, ele está servindo a Cristo. Quando o funcionário está lá na empresa, ele está servindo a Cristo. Quando o brigadiano cristão está lá na rua, ele está servindo a Cristo. O que quer que seja que você faça, no seu trabalho, você está servindo a Cristo. E a palavra de Deus diz isso, né? Lembre-se, né, que você não está, às vezes, perdão, às vezes o funcionário trabalha de má vontade, está chateado com o patrão, faz corpo mole. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, não é esse patrão que talvez você considere chato, que talvez você considere injusto que vocês estão servindo. Vocês estão servindo a Cristo. Então, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. E a Bíblia fala de relacionamentos transformados. A Bíblia não elimina a hierarquia. Nós vivemos numa época que, por várias razões culturais, as relações se tornaram quase planas, né? Hoje em dia, as novas gerações, elas enxergam como se todo mundo fosse hierarquicamente, né? Todo mundo estivesse na mesma posição. Mas a Bíblia não elimina a hierarquia. A hierarquia, ela é necessária para a organização saudável da sociedade. Então, os pais têm autoridade sobre os filhos. Precisam ter. Os patrões, os gerentes, eles têm autoridade sobre os funcionários. Eles precisam ter. Porém, a Bíblia muda completamente a maneira como quem tem autoridade deve agir em relação aos seus liderados. A autoridade deve agir com sabedoria, respeito e justiça.
Essa é a perspectiva cristã. Se você tem autoridade, se você está hierarquicamente acima de alguém, você não deve tratar essa pessoa oprimindo essa pessoa, degradando essa pessoa, usando essa pessoa. Não. Você deve agir com sabedoria, respeito e justiça. Agora, mesmo que você tenha um patrão que não seja o melhor patrão do mundo, como cristão, você também deve agir como quem serve a Cristo. Então, a gente pode tirar princípios aqui, apesar de não ser a mesma coisa, né? Nós, graças a Deus, não temos mais escravos e senhores, mas nós podemos tirar alguns princípios para nossa relação patrões empregados, chefes empregados e assim por diante. Então, voltando para os nossos grupinhos, vamos gastar aí mais uns minutinhos respondendo essas duas perguntas. Qual deve ser o comportamento dos pais e dos filhos cristãos? E como você aplicaria o que Paulo diz aos senhores escravos, aos patrões, gerentes, chefes, etc., e aos empregados de hoje? Eu sei que eu já falei bastante sobre isso, mas dê a sua opinião aí, pessoal, e vamos conversar mais alguns minutinhos sobre isso, e em seguida nós vamos encerrar. Gente, nós vamos fazer como das outras vezes, vocês fiquem bem à vontade para continuar conversando, e quando vocês terminarem, uma pessoa do grupo ora, e assim nós encerramos, tá bom? Então, podem terminar aí de comentar o que vocês querem. Uma boa noite para todos, um bom descanso. E até semana que vem na última aula, se Deus quiser.